Você já se perguntou por que Deus criou você? Não apenas você, mas todo este universo? Os céus repletos de estrelas, a terra sob seus pés, cada alma que respira neste instante. A verdade é que Deus não precisava de nada disso. Ele é pleno em si mesmo, perfeito, eterno. Então, por que ele quis criar? Porque esta vida não é um acaso. Não é um acidente biológico perdido no tempo. É um teste, uma passagem, uma morada provisória. E toda passagem tem um fim. Chegará um dia, e pode ser hoje para qualquer um de nós, em que este mundo desaparecerá. E quando esse momento chegar, para onde você vai? A Igreja Católica não deixa isso no escuro. Ela nos dá um mapa. Existem etapas exatas e definidas entre o seu último suspiro e a eternidade, da morte imediata ao juízo final. E hoje nós vamos percorrer cada uma delas passo a passo. A Igreja ensina que tudo começa com algo que ninguém pode evitar: a morte. Não como um acidente biológico, não como um simples colapso do corpo, mas como a separação da alma e do corpo. O catecismo afirma que na morte, a alma imortal separa-se do corpo. Aquilo que você é de mais profundo não desaparece. O coração para, os olhos se fecham, mas a sua existência não termina. Ela atravessa um limiar, e nesse instante, segundo a fé cristã, acontece algo decisivo: o juízo particular. O Catecismo da Igreja Católica ensina que cada homem recebe imediatamente após a morte sua retribuição eterna. Não é um julgamento público, com plateia e testemunhas. É o silêncio absoluto, apenas a sua alma e Deus. Toda a verdade vem à luz. Cada escolha, cada omissão, cada amor verdadeiro, cada pecado não arrependido. Não porque Deus precisa investigar, mas porque nada pode permanecer escondido diante daquele que é a própria verdade. E desse encontro nasce um destino imediato. Alguns entram na bem-aventurança do céu, outros passam por uma purificação, aquilo que a Igreja chama de purgatório. E aqueles que, tendo rejeitado definitivamente o amor de Deus, escolhem a separação eterna, que é o inferno. Não é Deus que força essa distância, é a liberdade humana levada às últimas consequências. Aqui termina a primeira etapa, mas ainda não é o fim da história, porque embora a alma já tenha sido julgada, o universo ainda continua, o tempo ainda corre, e a humanidade caminha em direção a algo maior. Depois do juízo particular, a história continua. O mundo não termina quando alguém morre. Ele segue seu curso. A Igreja ensina que vivemos no tempo da espera. Desde a ascensão de Cristo, estamos entre a promessa e o cumprimento pleno. O Catecismo da Igreja Católica afirma que Cristo já reina, mas o reino ainda não se manifestou em sua plenitude. É o tempo da Igreja, o tempo da graça, o tempo da decisão. Como dizia Santo Agostinho, a história humana é o drama de duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Elas crescem lado a lado, misturadas, até o dia da separação final. Mas antes do fim, haverá uma provação. O Catecismo fala de uma última prova que abalará a fé de muitos, não como espetáculo apocalíptico, mas como crise espiritual. Uma tentativa de substituir Deus. Aqui podemos recordar Santo Tomás de Aquino, que ensinava que Deus permite certos males não porque os deseje, mas porque sabe extrair deles um bem maior. Mesmo a confusão dos últimos tempos estará sob a soberania divina. Nada foge ao seu governo. E então virá o que os cristãos proclamam desde os primeiros séculos. Ele virá novamente em glória. A segunda vinda de Cristo. A parousia. Não como no presépio, não na humildade do ocultamento,
mas na manifestação plena da sua realeza. São João Crisóstomo dizia que na primeira vinda Cristo foi julgado pelos homens. Na segunda, ele será o juiz. Não é ameaça, é justiça. Não é vingança, é revelação. Toda mentira será desfeita, toda injustiça será exposta, todo sofrimento fiel será vindicado. E quando ele se manifestar, não será apenas para encerrar a história, será para transformá-la, porque a parousia não é o fim do mundo no sentido da destruição absoluta, é o fim do mundo como o conhecemos. E isso nos conduz ao que ainda falta acontecer, a ressurreição da carne, o juízo universal, a revelação pública daquilo que já foi decidido no íntimo. Quando Cristo voltar em glória, algo acontecerá que ultrapassa a nossa imaginação. Não apenas as almas comparecerão diante dele, mas também os corpos. A Igreja professa desde os primeiros séculos: creio na ressurreição da carne. O Catecismo da Igreja Católica ensina que todos os mortos ressuscitarão, os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram feito o mal para a ressurreição da condenação. O mesmo corpo, transfigurado, restaurado, não mais sujeito à dor ou morte, unido novamente à alma, porque Deus não salva apenas o espírito, ele salva a pessoa inteira. Como recordava São Gregório Magno, nada do que foi vivido no corpo é indiferente a Deus. O corpo que serviu ao amor participará da glória. O corpo que se fechou à graça participará da própria escolha. E então acontecerá o juízo universal. Se no juízo particular tudo foi decidido, por que um juízo final? Porque o que foi oculto será revelado. O bem escondido, a lágrima silenciosa, a fidelidade ignorada e também as injustiças nunca reparadas. Não para humilhar, mas para manifestar a justiça perfeita de Deus diante de toda a criação. O Catecismo afirma que, nesse momento, será revelado até o último desdobramento do bem que cada pessoa realizou ou deixou de realizar. Nada ficará sem sentido, nada ficará sem resposta. Santa Catarina de Sena escrevia que, no juízo, a alma verá com clareza aquilo que escolheu amar e compreenderá que Deus jamais deixou de amá-la. O juízo final não é Deus decidindo arbitrariamente, é a verdade tornando-se luminosa. E então virá a separação definitiva. Cristo mesmo falou dela, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Não é divisão cruel, é consequência. Os justos entrarão na vida eterna. Os que recusaram o amor permanecerão na separação que escolheram. E então, a eternidade. Não mais tempo, não mais espera, não mais provação. Para uns, a visão beatífica, ver Deus face a face. Para outros, a ausência definitiva dessa luz. E aqui termina a história humana, mas não termina a existência, porque fomos criados para o eterno. E naquele dia, cada um compreenderá plenamente o peso das próprias escolhas, não com desespero, mas com lucidez. Talvez tudo isso pareça distante. Ressurreição, juízo final, eternidade. Mas a pergunta não é apenas o que acontecerá no fim dos tempos. A pergunta é, o que está acontecendo agora? Porque a eternidade não começa no último dia. Ela começa nas escolhas de hoje, na paciência que você exerce, no pecado que você decide abandonar, na reconciliação que você adia ou realiza, na oração que você faz, mesmo cansado. O juízo não será a descoberta de algo novo, será a revelação daquilo que você está construindo agora. Cada pequena decisão é uma direção, cada direção, um destino. Não vivemos esperando o fim com medo, vivemos preparando o encontro.
Como dizia Santo Agostinho, Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos. O encontro final não será com um desconhecido, será com aquele que já nos acompanhava todos os dias. E talvez seja isso que transforma uma simples quinta-feira à tarde. Ela não é comum, ela é eterna em construção. A história do universo caminha para a plenitude, mas a sua história está sendo escrita agora. E quando esse dia chegar, que ele não seja um susto, que seja um reencontro. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor aquilo que a Igreja ensina sobre o nosso destino eterno, deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Comenta também o que mais te marcou, ou que tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. Se você quer continuar aprofundando a fé de forma séria e fiel ao ensinamento da Igreja, se inscreva no canal. No mais, que essa reflexão não fique só no vídeo, mas acompanhe você na sua semana. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.